né, da época, mineravam, né, por conta própria. Mas existiam os que mineravam não por conta própria, existiam os que mineravam para outra pessoa, como, por exemplo, os fazendeiros, os grandes mineradores, né, pagavam os peões para minerar e trazer a mina para eles, trazer o ouro para eles, e eles ganhavam uma quantia X. Mas existia também os que mineravam por conta própria. Ok? Joana? Os indivíduos nômades quem minerava por conta própria. Por fim, havia na sociedade mineradora pessoas sem função definida, pobres, que viviam na miséria pelas ruas da região das minas. O governo frequentemente usava essas pessoas à força na construção de prisões ou como oficiais da guarda privada de minérios e fazendeiros mais ricos, geralmente, a salários muito baixos. Ok, Joana, tá ótimo, amor. Excelente, viu? Então, a gente vê aqui, gente, como ele fala, por fim, né, havia na sociedade mineradora pessoas sem função definidas, ou seja, pobres, né, pessoas muito pobres que viviam pelas ruas, né, ele chega a dizer até que viviam na miséria, né, pessoas que viviam pela rua. O que acontecia? O governo, né, frequentemente usava essas pessoas praticamente à força, né? Na construção de prisões ou como oficiais da guerra, né? Da guarda privada, de minérios e fazendeiros mais ricos, geralmente a salários muito baixos. Ou seja, essas pessoas elas eram tipo que escravizadas, né? Porque, em primeiro lugar, elas eram pegas à força. E trabalhavam nessas construções ganhando muito, muito pouco. Então, era como se fosse um tipo de escravidão. Não é isso? Outra pessoa. Quem que pode ser? Tia, eu posso? Pode, Soraya. Os habitantes da região eram, em sua maioria, mestiços, por conta da forma de habitação que ocorreu na região. Os bandeirantes ocuparam a área por meio de acordos com os indígenas, o que envolvia o casamento entre eles para afirmar alianças futuras. Ok, muito bem, Soraya. Obrigada, viu? Então, como a Soraya acabou de ler para vocês, os habitantes, né, dessa região eram, em sua maioria, mestiços, né? A maioria dos habitantes que habitavam essa região das Minas, a maioria era mestiço. Por conta de quê? Por conta da forma de habitação que ocorreu na região. Lembra dos os bandeirantes, que foram os primeiros a minerar, pelos bandeirantes paulistas, ocupava a área por meio de acordo com os indígenas, ou seja, quando os bandeirantes chegaram nessa área, quando eles descobriram essas minas, os indígenas já viviam lá, então eles fizeram um acordo, né? Que envolvia o quê? O casamento entre eles para firmar alianças futuras, ou seja, o casamento que eles falam é um acordo, né? De fazer essa mineração sem que eles os proibissem, sem que eles os reagissem, né? Então, eles fizeram esse acordo que perdurou até muito tempo. Os futuros, né, ainda foram envolvidos nessa aliança entre os paulistas e os indígenas. Ok? Alguém para continuar a leitura? Eu posso ler? Pode. Mercadorias de outras regiões do Brasil e até de Portugal eram trazidas para serem vendidas na região mineradora. Pode ler. Pode continuar, Marcos.
O comércio ampliou-se e muitas pessoas começaram a circular pelas ruas. Trabalhadores como sapateiros, Barbeiros. bambeiros, campineiros e funcionários de governo português surgiram para atender às necessidades da população. Olha aí, então, é aí onde fala do comércio, né? O comércio daquela área, né? Eram mercadorias de outras regiões que eram trazidas, né? Do Brasil, de outras regiões brasileiras, né? E até também de Portugal era trazida algumas mercadorias para serem vendidas, né? Na região das Minas. O comércio, na época, ampliou-se, né? Ampliou-se muito, justamente porque era produtos vindo de fora, né? E eles sabiam que tinha ouro lá, né? Então, o comércio, ele amplia-se bastante nessa época. E as pessoas começam a circular pelas ruas. Começou a surgir trabalhadores como sapateiros, barbeiros, carpinteiros, né? E funcionários do governo português também surgiram para atender as necessidades da população. Ok? O comércio nas ruas era feito por negros libertos, mulatos, brancos, pobres e escravos de ganho, porque trabalhavam vendendo mercadorias e tinha maior liberdade para se deslocar pelas vilas e cidades. Ou então quem fazia esse comércio pelas ruas era quem? Os negros, né, que já eram libertos, mulatos, brancos, pobres e escravos de ganho. Eles eram esse escravo de ganho era escravo, né? Onde os seus donos colocavam eles para as ruas para venderem algum tipo de mercadoria. Então eles ficaram conhecidos como mercado de ganho, ok? Aliás, como escravos de ganho, né? Por quê? Porque eles ganhavam para os seus patrões, vendiam alguma mercadoria para os seus patrões. Aí, justamente, escravo de ganhos, porque trabalhavam vendendo mercadorias e tinham a maior liberdade para se deslocar pelas vilas e cidades, né? Por quê? Porque seus donos davam total liberdade para eles andarem, né, vendendo a sua mercadoria. Era como o que a gente chama hoje, aquelas pessoas que passam na porta da gente vendendo, galegos, né? Tem os galegos que passam vendendo, o cartãozinho, tudo. Então, assim, eram esses escravos de ganho. Eles tinham total liberdade de percorrer por todas as vilas da cidade, ok? A população na região mineradora se desenvolveu bastante no final do século XVIII. Por isso, houve a formação de diferentes grupos sociais, com funções distintas das desempenhadas dos senhores e escravos. Ou seja, a partir desse comércio, né, a população da região mineradora, ela se desenvolveu bastante, não é isso? E no final do século XVIII, houve uma formação de diferentes grupos sociais, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas tiveram oportunidades de vender, né, todos esses produtos. E quando essas pessoas vendiam os seus produtos, elas tinham a oportunidade de uma vida melhor, tiveram a oportunidade de melhorar de vida. Então, a partir daí, desenvolveu-se, né, bastante a formação desses grupos de pessoas. Muitos que eram pobres, até esses pobres que não tinham nada, conseguiram, né, construir as suas casinhas, construíram um comércio, né? Então, tiveram a oportunidade de uma vida melhor, né? Enquanto que outros, infelizmente, não tiveram. Por quê? Porque trabalhavam para os seus donos, né? Já era como eram os escravos, né? O que eles ganhavam era muito pouco, né? Por quê? Porque o que eles vendiam era para os seus donos. Então, não tiveram um melhoramento, né, dessa época. E aí a gente percebe a desigualdade, né, gente? A gente vê aqui, né, na área
na área das minas naquela época, né, na época da ocupação da região, já começa com uma desigualdade muito grande, né? E aí é uma desigualdade que perdura até hoje no nosso meio. Infelizmente, ainda a gente vê, né, essa desigualdade muito forte, muito grande, muito presente no nosso meio. É isso? E agora a gente vai para os comentários para ver o que é que vocês têm a falar, né, sobre a vida das pessoas na área das minas. Isabela, podemos começar com você, Isabela? Isabela? Yasmin? Oi, O que que você acha, meu amor, do texto? Fala aí, o que que você aprendeu aí? Fale alguma coisa sobre o que você aprendeu. Você leu um trechozinho, não foi? eu achei que como que eu achei. Você pode me dizer como era a vida desses povos? Tia, Fala. eu tá, nós estava lendo o texto, né? Aí eu tava vendo que falava muito sobre, tipo assim, os escravos, falava muito sobre isso. Que os escravos trabalhavam pelos portugueses. Tiveram. Trabalhavam muito. Eu acho que eles nunca, acho que eles nunca paravam. Só parava de noite para dormir. Aí no outro dia comia e já trabalhava 24 horas por dia e por noite. Exatamente. Já começava de novo, né? Aquela mesma labuta de sempre, onde eles não tiveram muitas oportunidades, né? Onde a gente pode perceber que aqui saiu rico, muito rico, quem já tinha. Na verdade, foram poucos os que tiveram a possibilidade de construir alguma coisa nessa época, muito pouco, viu? A gente existia a proibição, esses que trabalhavam por seus donos, né, mineravam por seus donos, eles eram rigorosamente vigiados, né, para não roubarem nenhuma pedrinha, para não esconderem nenhuma pedrinha. Mas mesmo assim, eles ainda conseguiam, né, na hora da entrega, né, para os seus donos, eles ainda conseguiam ficar com algumas, escondiam. Na época existia, eles colocavam as que eles conseguiam esconder do seu patrão dentro de uma imagem de um santo, né? Existe aquelas imagens de santo que são oca, né? Santos, na época era feito de madeira e era oco por dentro. Aí eles colocavam, fala já, Marcos, eles colocavam que eles conseguiam esconder dentro do santo. Existe um ditado popular hoje, que é muito conhecido, que era como o santo do pau oco, né? Às vezes a pessoa diz assim, fulano é igual o santo do pau oco, porque finge que é santo, né? Por quê? Porque os escravos naquela época escondiam dentro dos santos algumas pedrinhas, né? Dos seus patrões. Ok? Pode falar, Marcos. A épocas que eu ia falar, né? Mas a tia já disse que ele escondia de trás do Santos, né? Dentro do Santos. Eu ia falar que ele escondia, acho que debaixo da terra. Eles cavavam com a própria Também. mão e pronto, botava o ouro debaixo quando os, tipo assim, né, os que vigia eles, né? Que não podia pegar ouro, Isso, ia nas senzalas e olhava se eles pegassem alguma coisa. Aí não via nada, aí exatamente. ia embora. Exatamente. Eles também o enterravam, mas a forma mais segura era dos santos. Ok? Muito bem, Marcos. Estou gostando da sua participação. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A Yasmin não comentou. Quer comentar nada, não, Yasmin? Tia, Diga, amor. é porque aí quando a gente vê, a gente percebe que naquela época era muito rigoroso o negócio dos escravos, porque ai se achassem uma pedrinha do ouro,
eles já iam pro. Sei lá, eu acho que. Eu não sei nem o que acontecia com eles, só sei que não era nada bom. Com certeza. Era assim, deixa eu te explicar aqui. Quando eles escondiam sempre, né, gente? Mas quando eram descobertos, eles eram muito, muito, muito castigados, gente. Eles eram levados para os pelourinhos, né? Que vocês sabem o que eram os pelourinhos, era uma estrutura de madeira ou então de concreto, de Sim. cimento, feito na praça, onde levavam os escravos, né, a serem presos e castigados, chicoteados. Diga, Marcos. Eu tava vendo aqui, né? Aí eu acho que depois do que eu li, o comércio nas ruas eram feitos por negros libertos. Aí mulatos, brancos pobres e escravos de ganho. Aí que eu tava vendo aqui, antes, né? Os negros eram muito, sacrificados. Era muito castigado. Aí brancos pobres, que também trabalhavam, os negros que eram muito ricos. Exatamente. Exatamente. Mas não existia, como você acabou de dizer, não existia só negros, né? E mulatos trabalhando nesse comércio. Existiam os brancos, né? Que eram os brancos que eram pobres. Tá entendendo? Eles também eram sacrificados. Eles também eram tidos como escravos. Por quê? Porque eram pobres. Né? Lembra lá na parte que foi lida aí por alguém, que eram os que viviam, não tinham de morar, viviam pelas ruas da região, e o governo, que era o que o governo fazia, usava essas pessoas à força, né, na construção de quê? De prisões, né, ou como oficiais da guarda privada. Então, eles usavam, né, a força, esses povos, para alguma função. Diga. Como o que eu li agora, né? Como os negros saíam da liberdade e ia fazer esses comércios. Os negros eles não tinham nem como sair, né? Apesar de existir várias leis que foram criadas, mas todas as leis foram fajutas, né? Foram leis que não libertaram. A última, né? Que foi a Lei Áurea, foi a que libertou, entre aspas, mas eles tinham o direito de comprar, digamos assim, de comprar uma carta de alforria, que era a sua liberdade. Esse foi bem lá do início que a gente começou a estudar carta de alforria. Isso, Que exatamente. demorava Então, muito, né, para comprar. essa carta de alforria, Marcos, era um documento, né, que era feito pelo seu dono, dizendo que ele passava a ser liberto. Não era mais um escravo, era liberto. Mas ele tinha que comprar essa carta. E aí, como era que ele ia comprar se ele era escravo e não ganhava dinheiro? Então, na época da mineração, onde muitos escravos trabalhavam, né, eles conseguiam acumular algum dinheiro como? Escondendo as pedras, do jeito que eu disse para vocês, escondendo algumas pedras com o intuito de comprar a sua liberdade. Tá entendendo? Então, foi dessa forma que alguns escravos conseguiram a sua liberdade antes da Lei Áurea, né? Mas era muito difícil. Muitos foram pegos, muitos tomavam, quando era descoberto que estava escondendo, era cruelmente castigado, né? E levavam muita peia, que ficavam doentes, muitos morriam, os que não morriam lá no tronco mesmo, lá no pelourinho mesmo. Então, era dessa forma que funcionava a vida das pessoas na área das minas, né? Foi dessa forma. Então, quem já tinha, né, alguma coisa, ficou mais rico, né? Então, oi, amor. A tia falou antes, né, que os escravos eram sacrificados, né? Era castigado, né? Aí era por chicote. Também existia, tipo, eles abriam uma porta embaixo, aí eles botavam uma corda no pescoço, não era? Exatamente, gente, existiam várias técnicas, várias formas de
de fazer com que os escravos fossem castigados, né? Muitos ficavam com os pés acorrentados, as mãos acorrentadas durante a noite, colocavam as mãos para cima, acorrentados, ficavam em pé lá durante vários dias, várias noites, eram trancados num quartinho, num cubículozinho muito pequenininho, onde só cabia o corpo deles, muitos não resistiam. Então, eram várias formas de castigá-los. Ok? Gente, ficam para vocês realizarem a página 171, ok? Amanhã a gente faz a correção da página 171 e o texto que vocês não me mostraram hoje, a tia também quer ver amanhã, tá bom? E aí a gente volta daqui a pouco, mais com geografia. Agora é o intervalo, vocês vão ao banheiro, vão lanchar, tá certo? E a gente volta já já com geografia, tá? Até já. Tchau, tia. Alguém aqui joga Minecraft? Eu. Eu também jogo. Tô jogando agora, inclusive.